Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 4, Deus é triuno. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Segundo, as heresias contra a doutrina da Trindade. Terceiro, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática diz que desde a eternidade Deus ele é Pai, Deus ele é Filho e Deus ele é Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. A palavra-chave é Trindade. Primeiro tópico, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Primeiro subtópico, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. A palavra monoteísmo vem do grego monoteos. Mono é de um, né? E teos é Deus. Então, único Deus. Trindade, monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras elas ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras, ou na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, o Deus da Torá, o Deus do Pentateuco, o Deus dos escritos, o Deus dos Salmos, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, Deuteronômio 6,4, que é a escritura que eles gostam muito, é chamado de Shema. Shema significa ouvir. Então, Shema Israel, ouve Israel, ouça Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então tem o Salmo, Neemias capítulo 9, versículo 6, nós vamos pular para não ficar muito extensa a aula. Salmo 86, verso 10 diz assim: porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus, só tu és Deus, não tem outro juntamente contigo. E Marcos capítulo 12, versículo 29 e o 32, que agora nós estamos no Novo Testamento. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel. Olha, ele estava citando lá Deuteronômio, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus estava dizendo que Deus é o único. E o versículo 32 diz assim: e o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Aí, letra A, que está dizendo assim, ó, cada uma das 3 pessoas ela é chamada de Deus. Então a Bíblia ensina que só existe um Deus e que Deus é um só. Só existe um e Deus é um só. Também ensina que o Pai é Deus, também ensina que o Filho é Deus e também ensina que o Espírito Santo é Deus. Então peraí, como é que fica essa confusão, Valdecir? Calma que no decorrer da lição vai falar muito sobre isso daí. Na verdade a lição é mais para falar sobre isso daí mesmo. Então o nome Deus ele se aplica ao Pai sozinho. Aonde que está? São somente alguns versículos, mas a Bíblia tem vários versículos falando sobre isso, tá? Filipenses 2,11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não estamos falando de... Já falou os dois aqui, mas vamos citar aqui esse versículo como se fosse de Deus ou Pai. Então, da mesma forma, ela se aplica a Jesus Cristo sozinho também. O nome Deus, tá? Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita, nele quem? Em Jesus. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A partir do momento que Jesus veio, que ele teve um corpo, esse corpo ele levou glorificado com ele para a eternidade, para a glória. Então, através desse corpo habita toda a divindade. A divindade agora habita nesse corpo de Jesus, segundo Colossenses capítulo 2, versículo 9. E também a palavra Deus ela se aplica ao Espírito Santo sozinho. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, para ficar bem claro para nós. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Você prestou atenção aqui? Pedro está falando com Ananias e ele está dizendo que Ananias mentiu para o Espírito Santo, certo? Aí no versículo 4, continuando, diz assim, ó, guardando-a não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então aqui Pedro está deixando bem claro que o Espírito Santo é Deus. E a letra B diz assim: cada uma das 3 pessoas é chamada de Senhor. Então a letra A diz cada uma das pessoas é chamada de Deus. E a letra B diz que cada uma das 3 pessoas é chamada de Senhor. Então isso também ocorre com o tetragrama. O que é o tetragrama? O tetragrama é isso aqui, ó.
letras Yud, Rei, Vav, Rei. Acho que eu inverti aqui, tá? Aqui é invertido, né? Eu coloquei da mesma forma que nós escrevemos. Na verdade é o contrário, tá? É essa letra, eles escrevem da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Nós escrevemos da direita para a esquerda. Eles escrevem invertido, ou seja, nós escrevemos invertido. Então aqui está invertido, aqui está errado, tá? Então seria essa letra primeiro, essa segunda, essa terceira e essa quarta. Yud, Rei, Vav, Rei. Ou seja, para nós seria YHWH. Esse é o tetragrama, tetra de 4 gramas de palavra. Então são 4 palavras ou 4 letras. Esse aqui é o nome de Deus que as pessoas traduzem na Bíblia por Senhor, por Jeová, por Yahvé, Yahu, por várias traduções, porém a pronúncia correta ninguém sabe. Se alguém sabe, não quer dizer para nós, mas a princípio nós entendemos que ninguém sabe. Então, aplica-se ao Pai sozinho, aplica-se ao Filho sozinho e aplica-se também ao Espírito Santo. Então aqui, Salmo 110, verso 1 diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Também se aplica ao Filho. Então aqui estamos falando do Pai, né? O Pai e o Filho, porque disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, o Deus Pai falando ao Deus Filho, não é isso? Davi está dizendo isso daí, disse o Senhor ao meu Senhor, disse Jeová, vamos colocar Jeová para ficar mais fácil, disse Jeová ao meu Senhor. No caso aqui é Jesus, mas Jesus não havia sido revelado no Antigo Testamento ainda, tá? Então vamos dizer ao Filho, o Mateus capítulo 3, versículo 3, vai usar essa mesma palavra aqui para o Filho, ou seja, para Jesus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Também está lá em Isaías capítulo 40, versículo 3. Essa é uma citação dessa passagem lá de Isaías, tá? Também se refere ao Espírito Santo, Ezequiel capítulo 8, versículos 1 e 3. E estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Só vou ler esse versículo aqui, mas para ficar fácil o entendimento, Ezequiel teve uma visão e o Espírito o pegou pelos cabelos e levou até Jerusalém e mostrou-lhe algumas coisas. O Espírito aqui é Jeová, tá bom? Então, no entanto, apesar de aplicar para o Pai separado, para o Filho separado e para o Espírito Santo separado, ela aplica-se também aos três juntos da mesma forma. Letra C, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. O que é monoteísmo? Você se lembra? Recorda aí um pouquinho. Mono, de um, teísmo de Deus, ou teós, né? Monos, teós, único Deus. O monoteísmo bíblico ele não contradiz a Trindade. Então, peraí, é um só Deus, mas são três pessoas? É exatamente isso daí, ó. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então, uma pessoa ou um só corpo, como é na atualidade, mas os três convivem juntamente ali dentro, tá bom? Então, Deus ele é o quê? Deus ele é Espírito, um Espírito que tem três almas, três personalidades dentro desse Espírito. Aí vem novamente Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, Shema Israel, lembra? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, peraí, essa é a confissão de fé lá no judaísmo. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, pronto, por isso que eles não aceitam outro Deus, eles não receberam Jesus, salvo os judeus messiânicos, claro, mas eles não receberam Jesus como o Messias prometido, então é por causa disso. Então essa é a confissão de fé deles. Só que, se você parar para analisar, você viu que eu contei 3 vezes aqui? Pois é, sem perceber, usaram esse termo 3 vezes no mesmo versículo que eles acreditam ser um único Deus. Ouve Israel, o Senhor, olha aqui, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então usaram 3 vezes, mesmo sem perceber. A confissão de fé deles, eles confessam sem saber. Dizem que é um, mas não entendem que é 3 da forma como nós entendemos. Só que a palavra único aqui, no original, a palavra utilizada aqui é errad. Errad é E-C-H-A-D, tá? Tem um apóstrofe no início, E-C-H-A-D, errad. Então ela indica uma unidade composta. Valdecir, o que é uma unidade composta? Unidade composta é o mesmo termo utilizado lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, para dizer que o marido e a mulher serão uma só carne. Mas peraí, como que são um se são 2 pessoas? É exatamente isso aí. É uma unidade composta de 2 pessoas. Deus é uma unidade composta de 3 pessoas. Pronto, simples assim. Facilitou? Não. Espera aí que tem mais ainda.
Segundo subtópico, fala sobre evidência no Antigo Testamento. Então essa doutrina ela está implícita. A palavra trindade, você pode procurar, ela não vai aparecer de maneira nenhuma na Bíblia Sagrada, nem no Antigo nem no Novo Testamento, mas ela está implícita desde o Antigo Testamento. Ó, pensa bem, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, olha só o que Deus disse. E disse Deus, façamos, peraí, já está no plural, façamos. Então, Valdecir, mas como é que eu sei que é 3? Bom, ainda que você não saiba que é 3, pelo menos 2 você tem certeza, não é? Porque Deus falando com Deus mesmo, façamos. Deus é louco? Não, Deus não é louco. Então, temos que saber, entender. Deus não é único, né? Deus é um único Deus, porém 3 pessoas. Então, ele não estava falando sozinho. Façamos, quem façamos está nós vamos fazer, não é isso? Façamos o homem a nossa também é plural, né? Imagem conforme a nossa semelhança, Gênesis 1:26. Então, na criação está presente, está implícita a doutrina da Trindade. Na queda está implícita a doutrina da Trindade. Na rebelião lá da Torre de Babel também está implícita a doutrina da Trindade. Então, Gênesis 3:22, falando da queda, né? Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Olha só, o homem pecou e Deus está falando lá. O homem agora, ele é como um de nós, não é como eu, ele é como um de nós. E também, lá na Torre de Babel, Gênesis 11, 6 e 7 diz assim, e o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos, desçamos está no plural, confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro, tá bom? Então está tudo no plural aqui, então dá para se entender que não é apenas uma pessoa, um só Deus sim, uma pessoa só não. Terceiro subtópico, revelado no Novo Testamento. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, ela é pregada pelos cristãos, ela consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas, como nós já mostramos aqui. Letra A, Trindade em si mesma, e letra B, Trindade dos credos. A letra A, Trindade em si mesma, diz que a base bíblica da Trindade, ela salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento. Mateus 28:19, por exemplo, diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as, olha a fórmula do batismo, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está claro ou não? Mais claro que isso, impossível, né? Então, no batismo ela já se apresenta. Na distribuição dos dons espirituais ela se apresenta? Também. Na bênção apostólica? Também. Na unidade da igreja? Também. Vamos ver um pouquinho de cada um aqui? Distribuição dos dons espirituais. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Eu vou ler bem resumido aqui, tá? Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, dons, Espírito. Versículo 5. E a diversidade de ministérios. Peraí, então tem dons, tem ministérios, mas dons é com o Espírito, ministérios é com quem? É com o Senhor, é com Jesus. Mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E a diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, peraí, os dons são com o Espírito Santo, os ministérios são com o Senhor Jesus e as operações é com Deus, o próprio Pai. Na bênção apostólica tem também? Tem, você já deve estar sabendo de cor salteada a bênção apostólica, não é? 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, algumas bíblias terminam com o versículo 14. Não tem problema, é a mesma coisa, vai estar escrito a mesma coisa. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, eu posso inverter até a ordem aqui, né? Colocar o amor de Deus primeiro, a comunhão do Espírito Santo em segundo. Eu posso inverter a ordem, eu não posso inverter as pessoas. Por quê? Porque a graça ela vem do Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus que trouxe a graça. O amor, quem amou o mundo? João 3,16, quem amou o mundo de tal maneira foi Deus, foi o Pai. Deus amou e enviou o Filho que trouxe a graça. Quem é o Espírito da comunhão? Quem é o Espírito da união? É o Espírito Santo. Então, a graça do Senhor Jesus, o amor é de Deus e a comunhão é do Espírito Santo. Na unidade da igreja tem também? Tem também, Efésios 4, versículos de 4 a 6. Agora sim, vou compactar um pouquinho, tá? Há um só corpo e um só Espírito, não está dizendo que só tem um Espírito. No versículo 5 diz que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em vós. Então, versículo 4, há um só Espírito. Versículo 5, há um só Senhor, o próprio Jesus. No primeiro versículo, o Espírito Santo. No segundo versículo, o Senhor Jesus. E no versículo 6, um só Deus é a pessoa do Pai. Na obra da salvação tem também? Na obra da salvação também. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus,
Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, além dessas aqui, tem inúmeras outras passagens falando a respeito da Trindade. A palavra Trindade, mais uma vez, não aparece, porém, ela está implícita em vários textos da Bíblia Sagrada. Letra B, Trindade de credos. A palavra Trindade significa união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só Pai, Filho e Espírito Santo, em uma só divindade. São três deuses? Não, é um Deus e são três pessoas formando esse Deus. Então eles são iguais em poder, eles são iguais em glória, iguais, mesmo nível, tá? Eles são iguais em majestade, eles são majestade também, eternidade, eles são iguais da mesma substância, e embora sejam pessoas distintas, porém da mesma substância, os três são eternos, os três têm o mesmo nível de poder, de glória, não é um maior que o outro, Pai, Filho, Espírito Santo, não, são todos do mesmo nível. O resumo desse tópico diz que, embora o termo Trindade não esteja nas Escrituras, seu conceito e doutrina são demonstrados por toda a Bíblia. O segundo ponto fala sobre as heresias contra a doutrina da Trindade. Lembra o que é heresia? Se você não lembra, assista lições anteriores que a gente vai falar o que é heresia lá. A gente já falou o que é heresia, né? Então as principais heresias contra a Trindade são duas, né? Unicismo e unitarismo. Vê que tudo fala de um. Unicismo e unitarismo, só que, cuidado com essas doutrinas, tá? Ambas são contrárias à Bíblia, contrárias à palavra de Deus. Elas são condenadas pelas igrejas antigas, desde lá de trás, e são rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Então, muito cuidado com isso aí, tá? O unicismo, ele teve origem lá no século III. Eles negam a Trindade, pois confundem as pessoas. Eles ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, são uma única pessoa, não são pessoas diferentes, mas cada vez que aparece com um nome diferente, mas se trata da mesma pessoa. Unicismo. E o unitarismo? O unitarismo ele surgiu no protestantismo 1770. Olha o ano aqui. Que igreja? Lá na igreja anglicana. Eles negam a Trindade, afirmando a unidade absoluta de Deus, ou seja, não tem essa separação aqui, é uma só. E também eles não acreditam no inferno. Olha só, outro problema aí. Aliás, o problema não é não acreditar no inferno, o problema é ir para o inferno. Esse é o problema, né? Não acreditar não tem problema, agora ir para o inferno é um problema porque não tem volta. O terceiro subtópico fala sobre verdade bíblica. E a verdade bíblica, qual que é? Para os leitores da Bíblia, para as pessoas que leem a Bíblia, para as pessoas que estudam a Bíblia, fica claro a distinção dessas três pessoas. Ela pode até não entender a forma correta, mas ela sabe que tem mais de uma pessoa. Não tem como dizer que não tem. Mateus 3, 16, 17 diz assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo. Peraí, a mesma pessoa vendo a mesma... Como que uma pessoa vê a mesma pessoa? Ela está vendo um reflexo, está vendo um espelho? Então Jesus, ele foi batizado, saiu das águas, ele viu o Espírito Santo descendo como, não é uma pomba, como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu, peraí, se ele está aqui, está vendo o Espírito e está ouvindo uma voz do céu, irmão, não tem como falar que é uma pessoa só. Uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Tem como dizer que não são três pessoas distintas? Não tem como, né? Várias vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa diferente do Pai, ou seja, uma pessoa e o Pai é outra pessoa. João 8,16. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então já está falando das duas pessoas aqui, né? João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí vem João 10,30 que diz assim, eu e o Pai somos um. Então, embora eles sejam o mesmo Deus, Jesus se dirigia ao Pai como sendo uma outra pessoa distinta dele. Mateus capítulo 20, versículo 23. E diz-lhe ele, na verdade bebereis o meu cálice, sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem o Pai tem preparado. Mateus 26, 39 também diz assim, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível,
passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, peraí, eu e tu são pessoas distintas, não são? Pois é, isso aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Precisei dar uma pausa porque teve um imprevisto aqui, mas continuando. Também nos discursos dele, João 5,18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, peraí, não tem como eu me fazer igual a mim mesmo, não é isso? Porque eu já sou eu mesmo. Então, Jesus fazendo-se igual a Deus. Olha só, então são duas pessoas distintas. João 10,18 também diz: este mandamento eu recebi do meu Pai, que é uma pessoa distinta. E também tem João 11,41, dentre outros versículos. Então, quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. Então, olha só, João 14,16, 26. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Eu, o Pai, outro Consolador. Está claro? Mais claro que isso é impossível, né? Para que fique convosco para sempre. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ou seja, não podem ser a mesma pessoa. O resumo desse tópico diz que unicismo e unitarismo são duas das principais heresias sobre a Trindade condenadas biblicamente. Terceiro subtópico fala sobre o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Qual que é o problema? Primeiro subtópico, né? Trata-se de um desvio doutrinário que é introduzido de forma sutil através da música, principalmente, né? A vida eterna implica nessa distinção. Precisamos fazer essa distinção. João 17,3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, unicismo, dizem que a mesma pessoa, não reconhece isso daqui. Então, a vida eterna implica nisso, não é o que está escrito na palavra? Então, essa passagem mostra que a salvação ela envolve duas pessoas distintas e implica em comunhão, fé, obediência e também adoração. Mateus 11,27 diz: Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai, e também vice-versa, ninguém conhece o Pai sem o Filho. É necessário as duas pessoas, uma pessoa para conhecer a outra. O segundo subtópico fala sobre uma reflexão bíblica. Então, e as pessoas convertidas no meio dessas músicas dos unicistas, o que acontece com elas? O poder, irmãos, o poder é da palavra. O poder e não é do movimento em si. O poder é da palavra. A palavra de Deus ela é a semente. E uma semente, ela mesmo semeada por mãos. Pensa bem, numa pessoa doente, uma pessoa enferma, uma pessoa com as mãos infeccionadas, cheia de machucado. Semear uma semente, ela vai crescer ou não vai? Vai crescer da mesma maneira. A semente ela vai germinar, vai produzir e possivelmente vai dar fruto. Então Jesus falou sobre isso lá no Sermão do Monte, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Não adianta chamar de Senhor e não obedecer. Não adianta falar que é o Senhor, mas não fazer nada por isso. Então, tem que obedecer o que está escrito, né? Mas aquele que faz a vontade, nem todo que diz Senhor vai entrar, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí o versículo 23 vem a lapada, né? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, peraí, o dom que a pessoa recebe, eu expulsei demônios, curei enfermos, fiz isso, preguei no teu nome, sim, mas não era obediente. O que adiantou? Não adiantou nada. Não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Outra palavra que as pessoas dizem: mas eu me sinto bem ao ouvir essas músicas. Lembrando que ninguém está autorizado a fundar outras doutrinas com base em experiências humanas. Não. Qual que é a experiência? As emoções elas não servem como instrumento aferidor de doutrina. A Bíblia ela é a única fonte de doutrina, pois nós somos norteados, guiados pela palavra e pela direção do Espírito Santo que está em nós. João 16,13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Terceiro subtópico fala sobre a posição oficial. Então, unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas
desde a sua origem, desde quando iniciou o unicismo, as igrejas lá atrás já o condenaram, já rejeitaram, os principais ramos do cristianismo já rejeitaram isso daí. Então nós temos um manifesto contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. Se as pessoas cantam é porque são desobedientes, mas nós temos um decreto oficial, temos um manifesto oficial que não se pode tocar nem as músicas deles dentro das nossas igrejas. Então a importância dessa decisão é para evitar que se adore outro Jesus, um Jesus diferente do que nós conhecemos, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, segundo aos Coríntios 11:4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofreríeis. Então nós não somos contra os unicistas, nós somos contra o unicismo, não é contra as pessoas, mas contra o que as pessoas ensinam. Nós devemos manter um contato respeitoso com o nosso dia a dia, com essas pessoas, né? Embora discordando das suas crenças, mas com mansidão, não é para arrumar briga com ninguém. 2 de João, capítulo 10, versículo 11 diz: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, a palavra pura, santa e verdadeira, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Olha que ele aqui já é mais bruto, né? O apóstolo do amor, olha como ele já é mais bruto aqui. Versículo 11: porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. É lógico que a saudação não é o cumprimento, o pegar na mão, o abraçar, não. Esse não é o cumprimento. O cumprimento deles era diferente do nosso. Eu não vou explicar isso porque o tempo já se foi, tá? Mas numa outra ocasião a gente fala sobre isso. O resumo desse tópico diz: o unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. E a conclusão: todo aquele que quer ser salvo deve professar a fé em Cristo. O problema é que os unitaristas separam as substâncias e os unicistas eles confundem as pessoas e assim creem num Deus diferente do que é apresentado na Bíblia. Pode até ser parecido com o nosso. Parece que é igual o trigo e o joio, são muito parecidos, são similares, mas tem a diferença, porque o trigo tem o fruto dentro, o joio não tem nada dentro. Então a aparência é igual, mas o que tem dentro não é. Então pelo fruto conhecereis a árvore, é a própria palavra de Deus que nos ensina. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.